800 mortos no Brasil. O coronavírus já mata mais que acidente de trânsito. E nem isso é capaz de fazer a militância política esquecer suas diferenças e focar na única coisa que importa: salvar vidas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e vamos a mais um Boletim da Pandemia. Muito obrigado a você que está levando a sério as autoridades, obrigado a você que está trabalhando e se arriscando para manter os serviços essenciais e muita gratidão a todos os profissionais de saúde e homens públicos que estão tratando essa pandemia com a seriedade devida. Olha, eu já estou mais ou menos acostumado, porque home office é o meu trabalho normal e eu tenho que chafurdar na lama da política brasileira também por ofício, mas tem amigos me ligando e me escrevendo bestificados com a pequenez e a ignorância que pautam o debate político brasileiro, sério. Hoje a discussão é entre o governo Dória e o governo Bolsonaro sobre a paternidade da recomendação do uso da cloroquina. Eu falei sobre isso ontem. O médico Davi Uip, que trabalha para o governo Dória, se recusou a dizer se tomou ou não o remédio no próprio tratamento e apareceu a receita mostrando que sim, ele tomou. Também hoje o cardiologista Roberto Calil deu várias entrevistas dizendo que usou cloroquina no seu tratamento e ele também está se curando do vírus. Isso era para ser uma questão política? Não, isso é uma loucura. Como eu disse mais profundamente ontem. Nas suas entrevistas, o Calil é cheio de dedos, dizendo: olha, eu tomei sim, mas como ainda não há comprovação da eficiência e nem posologia segura, a discussão é entre médico e paciente, que foi a mesma justificativa usada pelo Dr. Davi Uip para não tornar público o tratamento dele, ética médica. Seria o mesmo que receitar pelo rádio e pela imprensa. Já havia um protocolo de emergência do Ministério da Saúde liberando o uso do medicamento desde que prescrito e em caso de internação. Só que o que deveria ser, repito, uma questão meramente científica, nesse país surreal, a tal da cloroquina virou uma espécie de moeda política. Porque, como eu já disse várias vezes, o presidente Bolsonaro acha que ela tem o poder de acabar com a pandemia e devolver o Brasil a normalidade social e econômica. Na boa, se for, o capitão é mais ungido de Deus que o Silas Malafaia, porque ele chegou a mostrar a caixinha em reunião lá com o G20. Só gente muito mau caráter e hipócrita vai torcer para um tratamento disponível e barato não funcionar, o que se refletiria em muitas mortes para evitar a reeleição de um presidente, mesmo sendo ele o pior presidente da história recente. O absurdo, eu vou frisar aqui, é a palavra dele, Jair Bolsonaro, ter qualquer peso na indicação de tratamento de uma doença. Ele não tem informação para isso. Nenhum médico responsável sustenta que está certo suspender a quarentena e tacar cloroquina no povo. Nenhum. Mas nos grupos de WhatsApp e no Twitter, os idiotas da militância bolsolavista estão desesperadamente tentando emplacar a ideia de que existe uma cura para o coronavírus e essa cura vem sendo negada à população pela oposição assassina que prefere ver gente morta a admitir que o Bolsonaro tem razão. Nada pode ser mais distante da realidade. Quem está cuidando dessa porcaria, que está deixando todo mundo paranoico, são os médicos, os cientistas. Ninguém tem o direito de pegar uma cartela de remédio e esfregar na cara dos outros dizendo: aqui é a cura, a não ser artigos científicos e estatísticas feitas por profissionais responsáveis. Isso extrapola a função de um presidente. Se ele for, por exemplo, um fiel da Igreja Universal do Reino de Deus e balançar o vidrinho com o óleo santo de Israel dizendo: tá aqui a cura, ele está cometendo o mesmo erro. É bem simples. A gente sabe que a posição do Bolsonaro é essa. Ele quer dar a cloroquina para todo mundo. Mas quem está na ponta são os profissionais de saúde, que vão ouvir as autoridades de saúde. Tem um monte de especialistas estudando cloroquina, feito loucos, isso hoje, inclusive nos Estados Unidos. O Trump é outro entusiasta, eu li inclusive que ele é sócio de uma empresa farmacêutica que produz. Mas vou usar o pressuposto da inocência. E lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Aqui morreram 800, lá 14 mil. Desespero por desespero, não era para já estar dando cloroquina para todo mundo lá? E não estão. Ao contrário, hoje o Centro de Prevenção e Controle da Doença, lá dos Estados Unidos, tirou do site as orientações para os médicos sobre como prescrever a substância.
que é muito nociva quando mal utilizada. Isso pelos estudos atuais. Aí, voltando ao Brasil, seria muito mais fácil lidar com o problema se a militância e o gabinete do ódio não estivessem usando o remédio para tentar dar algum crédito extra ao Bolsonaro nessa luta que é de todo mundo. Eu digo crédito extra porque, pelo menos até agora, hoje tem pronunciamento, a gente vai ver se mudou alguma coisa, pelo menos parte do ministério dele está fazendo o dever de casa. Mas o mito tem que ser mito, até na contramão da ciência. Então, acharam que desmascarando o Davi Uip estariam expondo esse grande complô da extrema imprensa, China comunista e oposição contra o grande criador da cura do Covid-19, o mito Jair Bolsonaro. E o que fez o Dória? Mordeu a isca. E gravou vídeo dizendo que o Davi Uip está sendo injustiçado porque ele, Uip, o médico que trabalha para o Dória, teria sido o cara que disse para o Mandetta que era para recomendar sim o uso da cloroquina e sua distribuição na rede de saúde pública. Do ponto de vista de saúde pública, a quem interessa isso? Que brasileiro minimamente inteligente está preocupado em saber se a ideia da cloroquina foi do Jair, do Uip, do Dória ou do Mandetta? Repito, o mundo não adotou ainda como procedimento padrão. Uip não errou ao não divulgar os medicamentos que ele usou no tratamento dele. Ele resistiu às provocações. A atitude de estadista seria o Dória dizer: as decisões do meu governo são técnicas, eu estou liberando recursos, mobilizando a PM, construindo hospitais, porque a equipe técnica me mandou construir hospitais, e só. A agência Lupa já tinha desmentido no dia 2, há quase uma semana, uma fake news dizendo que o Dória tinha proibido cloroquina. Não tinha. Estava sendo ministrada em hospitais de São Paulo desde que com orientação médica. Isso desde 25 de março, que foi quando o Mandetta autorizou o uso. O Dória foi um otário vindo falar disso em coletiva e mostrou que está sim politizando a crise. Está tudo errado. Bolsonaro e General Heleno provocando o Uip, quando ele próprio, Bolsonaro, nunca mostrou seu exame de negativo. Pressão de político em cima de autoridade de saúde para usar medicamento. Briguinha para saber quem descobriu a cloroquina primeiro. Hoje a hashtag bolsolavista no Twitter era Bolsonaro tinha razão, ou alguma coisa assim. Eu vou repetir. Não tinha razão. Porque ter razão, como a própria palavra razão sugere, tem a ver com a racionalização de um problema a partir do qual você propõe uma visão ou uma tese. Você tem razão quando você fala do que você entende, justifica sua tese com raciocínio lógico e aquilo que você estudou, ou pensou, ou refletiu, provou-se real. Ele com cartelinha de cloroquina, falando, vamos começar a tomar isso, vai todo mundo sobreviver se a gente começar a tomar isso? Do nada, tá dando um palpite, tá seguindo uma intuição. A hashtag correta, se a cloroquina foi isso tudo, é acertou, miserável? O Bolsonaro acertou, que é diferente de Bolsonaro estava certo, porque certo também cai no campo do certo e do errado, não do palpite ou da sorte. Eu quero muito, vou sempre frisar esse otimismo, que as melhores medidas sejam tomadas pelo meu prefeito, pelo meu governador, pelo meu presidente da República, gostando deles ou não. Mas não tenho dúvida, e não tenha dúvida você que me vê, que esse fla-flu na política é uma doença e é contagiosa. E o melhor conselho que eu posso dar para vocês é ficar fora desse ringue e prestar bastante atenção no noticiário internacional e no que dizem as autoridades médicas. Do seu médico pessoal, se você tiver um, ou médico do postinho, se você não tiver, até o secretário, o ministro da saúde, o presidente da OMS lá na ONU. Se a cloroquina se comprovar realmente como método eficiente, a gente tem que aplaudir os especialistas que perceberam isso e agradecer inclusive o político que estava com a intuição e a coragem de dizer vamos usar isso aqui rápido, mas nunca no achômetro. É claro que qualquer médico que pegar coronavírus vai pedir para tomar cloroquina antes de ser entubado ou antes de ser internado, porque a doença mata, o risco vale a pena. Mas até esse detalhe a gente tem que considerar. Eles estão sendo cobaias de si próprios. Amanhã começa-se a receitar cloroquina para todo mundo. Antes dos estudos comprovados, gente que não morreria de coronavírus morre de complicações por causa do medicamento, e a culpa vai ser de quem? Você acha que algum profissional quer ter seu registro cassado no Conselho Regional de Medicina por erro médico? Ou responder a um processo de indenização
por lucro cessante, porque um paciente ficou lesado e não pode trabalhar. Esse apelo à razão que eu faço todo dia. Político não é super-herói. Político bom se cerca de gente competente e consegue gerenciar as necessidades do cidadão quando o Estado precisa agir. Ele não tem que ser o descobridor da cura milagrosa. No momento, basta oferecer leitos, equipamentos de proteção, profissionais habilitados, respiradores e, já que pode funcionar, cloroquina para o médico, em comum acordo com o seu paciente, decidir usar ou não. Eu sou o Maurício Ricardo, se cuida, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, comente e vamos enfrentar isso tudo juntos.